Vamos iniciar agora a aula número 1 da jornada financeira, que se chama Despertar Financeiro. Vamos falar um pouquinho mais hoje da necessidade disso. Vamos passar alguns slides para que vocês possam entender um pouquinho mais. Vamos falar o que é liberdade financeira. O que é liberdade financeira para você? Em conversa com muitos amigos, com clientes, a pergunta: o que para você realmente é isso? O quanto você precisa por mês para sobreviver? O quanto você quer ter lá na frente? O quanto seus filhos realmente vão precisar? O que eles precisam aprender? E dentro disso a gente conseguiu reunir algumas informações do próprio mercado, de pessoas, da área psicológica, da própria área financeira, e chegamos ao resultado de que apenas 1% das pessoas dizem ter o seu sucesso financeiro. E aqui vem a primeira e importante ideia de que a gente precisa ter, é a necessidade de um planejamento. Precisamos ter um planejamento primeiro para a gente descobrir o que a gente quer e o que a gente pode fazer. Então, primeiro, a gente sabendo o que a gente quer, que valor que é necessário para a gente começa a traçar um plano e começa a descobrir um pouquinho mais do que podemos fazer lá para frente, né? Aqui eu quis trazer um exemplo de quem está melhor financeiramente para você poder observar. Aqui no caso, como é muito interpretativo e a ideia é educacional, a gente trouxe dois cenários muito similares. Acontece muito isso aqui no nosso país, que é a diferença da Maria e do João. Um exemplo da Maria é uma pessoa que ganha R$25 mil por mês, mas tem um custo de 24. E o João, que tem a sua renda mensal lá de R$10 mil e um custo de 7 mil. Então, eu quis trazer ali algumas observações da necessidade de nós termos um planejamento. Então, não necessariamente que você ganhe mais, você esteja mais próximo a uma liberdade financeira. E não, é muito pelo contrário. A necessidade de você saber como gastar e ter esse controle é fundamental. Eu ouço muitas pessoas falarem: poxa, eu não gosto de números, eu não quero estar controlando minhas finanças, eu só vejo lá no final quanto deu o meu cartão e daí eu vou para frente e vejo um empréstimo, pego com um amigo, pego com alguém. É importante, e você querendo, gostando ou não gostando, você precisa ter um pouco mais desse controle, precisa entender um pouco mais da necessidade de não entrar num cheque especial, de ter taxa de juros de cartão de crédito elevadas. Isso acontece muito. Então é importante que você tenha esse controle e inicie um processo. Pode ser, lógico, lento, com informações, vendo vídeos, lendo livros e entendendo um pouquinho mais da necessidade das finanças no seu dia a dia. Então a gente quis mostrar nesse slide a questão ali da Maria e do João, que a Maria ganha muito mais do que o João, porém, como ela não tem um controle financeiro, ela gasta muito mais, muito além e vai se endividando, principalmente pela questão da utilização dela em cheque especial e em cartão de crédito. Então vocês podem ver ali, aqueles números ali de taxa de juros são meramente ilustrativos, né? Mas vem muito similar a uma realidade ao que pode acontecer. Então, em um mês, por exemplo, a Maria poderia já acumular uma dívida que lá na frente, sem um planejamento, certamente ela não vai ter condições de pagar. Ou mesmo que ela tenha, ela vai deixar de desfrutar disso para um pagamento de juros. Então é isso que a gente quis mostrar com esses slides. Vamos agora para PIF. O que é PIF? PIF é um planejamento financeiro sustentável. Lembrando vocês que a ideia disso é meramente trazer a vocês informações e não que isso seja uma cartilha que você tem que seguir. Como a gente colocou ali, a gente ter 70% no presente, 5% para imprevistos e 25% para o futuro. Eu brinco com algumas pessoas e digo que não existe receita. Vocês tomem cuidado com esses vídeos ou com pessoas que dizem que vão lhe dar a receita, sigam isso, que isso vai funcionar. Para algumas pessoas funcionam, mas para outras não. Temos vidas diferentes, culturas diferentes, viemos de famílias diferentes que cuidavam do dinheiro ou não cuidavam do dinheiro, e querendo ou não, isso a gente traz para a gente e entra na nossa realidade, e a gente acaba, às vezes, passando aos nossos filhos sem a intenção, às vezes,
ou meramente porque a gente não tem informação. Então, essa sugestão que a gente tem, voltando àquele exemplo do João, que o João possuía R$10.000 de rendimento mensal, dentro do PIF ele se encaixaria mais para que ele gastasse R$7.000 de despesas gerais, R$500 de imprevistos, ou um seguro, ou algo que vai ser importante para ele em caso de uma doença, em caso de qualquer coisa que esteja por vir. E o futuro, que é fundamental para qualquer planejamento, a gente colocou 25%. Gente, todo mundo pode perguntar, poxa, mas eu não tenho uma renda dessa, ou eu tenho uma renda muito maior que essa. Isso é simplesmente uma ideia de que você precisa ter isso em mente, de ter as caixinhas para cada coisa. Então a gente quer trazer a vocês que vocês deveriam ter 3 caixinhas: a do presente, a do imprevisto e a do futuro. Então essa é um pouco da nossa ideia. E agora vamos trazer um slide que é uma das perguntas que eu faço para algumas pessoas. O que é mais importante, a árvore ou o fruto? Lógico, você tem uma árvore hoje, você pode simplesmente ir lá e colher ela. Só que você sabe, e a natureza nos ensina isso muito bem, de que essa árvore não dá fruto durante o ano inteiro. Ela tem uma época que ela não dá fruto, ela tem época que dá fruto em abundância. Então é a necessidade de a gente entender que é preciso a gente plantar, é preciso se ter o fruto, e a gente tem que entender que vão ter épocas de que a gente não vai ter árvore cheia. Então a necessidade de a gente plantar e entender. Simplesmente é o que a gente usa para o lado financeiro, é a gente poder ter a tranquilidade de entender que vão ter épocas que a gente vai ganhar mais, épocas que a gente vai ganhar menos, e vão haver imprevistos. As pessoas não se preparam para isso, não entendem ou às vezes não querem entender. Todos nós passaremos por alguma dificuldade um dia, independente dela financeira, psicológica, familiar. Então temos que colocar isso no papel e em diálogo com as crianças, em diálogo com a esposa, com a família, enfim, é importante e fundamental isso. Então a gente quis trazer aqui uma pergunta que você deve se fazer e é importante. O que é mais importante para você, a árvore ou o fruto? E pense um pouquinho sobre isso que eu falei, da necessidade de a gente ter, de poupar, de construir isso para o futuro. Trazendo aqui a um outro slide, que é o que todos perguntam sobre como ficar milionário, eu acredito que não existe muito mistério a não ser se trabalhar. O trabalho é fundamental para que vocês tenham seus ganhos. Porém, você tem que entender que se você, voltando à questão do fruto, se você sempre plantar uma semente e sempre poupar um pouquinho, o poupar, eu não quero trazer aqui para o lado de você pensar em colocar numa poupança, mas o de você guardar um pouquinho, o mínimo que seja. Eu posso guardar R$100, R$500, R$1.000, R$10.000. Isso é fundamental. Essa planilha que a gente quer trazer a você é meramente ilustrativa, mas para você entender que com o aporte, logicamente, né? Aqui a gente não está trazendo nenhuma informação sobre a depreciação junto a uma inflação, não é essa a ideia. A ideia é apenas você entender que a necessidade de poupar e de um bom investimento pode, ao longo do tempo, lhe gerar um retorno muito grande, como é o caso. Ali a gente quis citar alguns exemplos de aportes mensais, R$350, R$400, R$500, R$1.000, R$3.000, e ao lado, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e 30 anos. Vocês podem ver e olhar, poxa, mas eu posso poupar isso tudo? Eu consigo, eu não consigo? É isso que a gente quer tentar lhe ajudar, como fazer, aonde investir. E aí voltando para aquela questão de que sim, vão ter correções ao longo do tempo, a taxa de juros vai subir, vai cair, vão haver os ciclos, mas a função primordial de você poder poupar, isso é fundamental para qualquer planejamento financeiro e para qualquer coisa que você tenha no futuro. Agora a gente quer trazer uma estrutura de sucesso e voltando àquilo que eu havia dito, não existe milagre, não existe fórmula mágica, mas existe sim formatos e formas de você poder
desenhar isso. É muito bom e interessante ver como as pessoas já estão falando mais sobre finanças, sobre dinheiro, sobre como poder desenvolver algo nelas e nas futuras gerações, dessa necessidade de entender e buscar o sucesso. O sucesso, logicamente, não quero falar aqui de você ser milionário, bilionário, não. É a necessidade de você estar tranquilo lá na frente de uma aposentadoria, você ter a sua liberdade financeira para fazer o que bem entender, o que bem quiser. Aqui a gente quis trazer uma pirâmide para vocês entenderem um pouquinho de como que a gente deve subdividir as ideias das finanças, tá? Então a gente quis trazer aqui, longíssimo seria aqueles investimentos com pouca liquidez, que a gente está pensando lá no futuro, para sua aposentadoria, para os seus familiares quando você não estiver mais aqui. A reserva de longo prazo já se torna algo para 10 anos em média, como eu falei anteriormente. É preciso entender a necessidade de cada um. Aqui seria uma ideia global, geral, para você entender um pouquinho do que você precisa fazer e você precisa desenhar. A reserva de médio prazo, a gente subentende que é uma reserva de 2 a 5 anos. Então a gente vai ter que ver aqui por investimentos e por ativos que você possa ter ou a necessidade de resgatar nesse médio prazo. Reserva emergencial, que é o que você deveria ter para um eventual imprevisto, para um problema. Logicamente que essa reserva você vai juntando aos poucos e você vai conseguindo trazê-la aos poucos e guardando essa reserva, né? Proteção financeira é garantir a renda ativa da família. Então aqui estamos falando em seguro, estamos falando em previdência, estamos falando em uma série de ativos que a gente pode ajudar na proteção financeira. Falando um pouquinho dos investimentos, eu acho que independente de qualquer coisa que você tenha ou venha a ter, você ter o hábito das coisas é fundamental. Então comece aos poucos, lendo um livro, entendendo o que é um CDB, uma LCI, LCA. Logicamente que a gente está aqui para poder lhe ajudar com isso, mas é fundamental que você crie o hábito de ler sobre isso, de ver no YouTube, de ver em sites especializados e criar esse hábito de entender um pouco finanças. Isso será fundamental, repetindo o que eu falei no começo do vídeo, é fundamental que você goste disso. Querendo ou não, isso é fundamental para a sua vida, isso pode lhe trazer a tão esperada liberdade financeira e eu acho que é preciso sim você entender disso. Mas eu tenho um profissional que me auxilia. É fundamental você ter esse profissional, porém você precisa de informação e de educação. Então não abra mão de buscar mais conhecimento e buscar educação financeira. E por fim ali a gente quis trazer a blindagem patrimonial, que são formas de você estar protegido financeiramente por eventuais problemas, tanto financeiros, fiscais e de sucessão. Agora trazendo a nossa realidade, busque por profissionais do mercado para te auxiliar nesse processo. Isso é fundamental. Logicamente que a gente não quer aqui, a gente não faz propaganda, a gente não tem bandeira de nenhum banco, de nenhuma corretora. A gente quer simplesmente lhe indicar pessoas e que você vá até empresas que realmente possam lhe dar esse caminho e essa oferta de produtos que vai ser importante para os seus investimentos. Porém, nunca deixe de se educar. É fundamental que você entenda o que está sendo proposto a você, porque muitas vezes boas instituições podem ter profissionais que vão simplesmente lhe oferecer um produto que para você, no primeiro momento, possa vir a ser um bom negócio, mas às vezes simplesmente é para que essa instituição tenha lucro e você lá na frente se arrependa às vezes ou tenha um rendimento muito baixo ou muitas vezes perca dinheiro, né? Então aqui eu quis trazer algumas coisas do que esses profissionais podem trazer a você, que é ajudar você a atingir seus objetivos financeiros,
Escolher melhores investimentos de acordo com o seu perfil, isso é fundamental. Vou dar um grande exemplo. Poxa, eu saí da poupança agora e eu estou aprendendo ainda com investimentos. Não é o momento de você entrar, ainda mais no cenário agora, diretamente em investimentos de alto risco, de alta volatilidade, como uma criptomoeda ou algo do tipo. Então, é importante que esse profissional entenda do perfil do risco que você tem. E as orientações de proteção e rentabilidade do seu patrimônio. Então, busque esses profissionais, busque orientação e procure se educar, que certamente você terá um futuro de conhecimento e de finanças e você pode passar isso aos seus filhos, às próximas gerações e até aos amigos, aos familiares, enfim, é fundamental. Queria deixar aqui um recado final, que a vida é feita de escolhas e o futuro depende das escolhas que você faz hoje. Então reflita um pouquinho sobre essa frase, pense um pouquinho no estudo que a gente está falando da necessidade de você ter educação financeira. E como proposto aqui pela nossa equipe, a gente vai deixar ao final de cada vídeo a dica de um livro. Esse livro chama-se A Universidade do Sucesso, o autor é Og Mandino. Acho um livro fundamental, eu já li mais de 2 vezes, me ajudou muito nos conceitos não só de vida, mas da necessidade de a gente buscar e almejar o sucesso, independente do seu setor, do seu momento de vida, da sua idade. Esse livro traz fundamentos e histórias de pessoas que tiveram sucesso, tiveram muita dificuldade, muita batalha, que viram e fizeram as escolhas lá atrás para que tivessem um futuro rentável e tranquilo no futuro. Então, recomendo muito esse livro, chama-se A Universidade do Sucesso, Og Mandino, tem na internet, tem em várias livrarias, então recomendo a vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo, sigam a EFI nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e conte com a gente para auxiliá-los nessa educação financeira e até a próxima aula. Um abraço.